Introdução ao Novo Testamento, extratos das doutrinas do apóstolo Paulo, angelologia. Chegamos agora ao término destes pequenos extratos sobre as doutrinas do apóstolo Paulo. E vamos terminar com a sua angelologia. Vocês sabem que Paulo ele vem de uma formação dos fariseus. E os fariseus acreditavam nos anjos, ou na existência dos anjos. Todo o Antigo Testamento tem uma angelologia bastante rica. Lá eles são chamados de malaks, que é a tradução para o grego anjo, e em português seriam os mensageiros. Paulo, como ele vem dentro de uma tradição do farisaísmo, ele conhece a angelologia do Antigo Testamento, que inclusive passou por uma progressão teológica. Você já sabe que a teologia ela é cumulativa e também progressiva. Quando você vai estudar esta doutrina lá no livro de Gênesis, por exemplo, ela tem uma conotação. Quando você chega ao final do Antigo Testamento, nos 39 livros, ela já tem uma outra conotação. Houve uma progressão teológica. Mesmo porque a Bíblia do Antigo Testamento ela demorou quase 2000 anos para ser escrita. E por isso houve esta progressão teológica. Agora que nós estamos em um Novo Testamento, o apóstolo Paulo tem a seguinte angelologia. Primeiro, ele crê na existência pessoal dos anjos. Ou seja, cada anjo é uma pessoa distinta da outra. Mas estes anjos eles estão distribuídos em castas. O que é uma casta? É uma espécie de classe, uma espécie de categoria. Não se trata de uma hierarquia, porque nas hierarquias uma classe é superior à outra. Não é assim que o apóstolo Paulo apresenta a angelologia, como se, por exemplo, os serafins fossem superiores aos querubins, ou vice-versa. Paulo não apresenta uma hierarquia de anjos, mas ele apresenta diversas castas de anjos. A primeira delas são os ângelos mesmo, os anjos, aqueles que são mensageiros. Quando ele estava sendo transportado para Roma, o navio dele naufragou. Antes de naufragar, um anjo apareceu a ele e ele disse que este é o anjo de Deus. Portanto, estes anjos são mensageiros que são enviados por Deus para poder fazer ministrações, especificamente mensagens da parte de Deus. Não fazem interferências, apenas trazem mensagens. Alguns desses anjos, eles fazem interferências, só que o apóstolo Paulo, ele não fala qual é essa interferência. Ou seja, não há essa conotação na angelologia de Paulo. Depois, Paulo fala de principados e potestades, tronos e dominações, que são 4 categorias, castas de anjos diferentes. Nós temos tentado, ao longo da história da teologia, entender qual é a diferença entre os tronos, as dominações, principados e potestades. Alguns teólogos dizem que são termos redundantes, referindo-se à mesma casta de anjos. Outros dizem que não. Cada termo refere-se a uma casta de anjo diferente. Eu sigo esta segunda interpretação. Os principados e as potestades seria o equivalente ao que nós temos aqui na Terra aos 3 poderes que existem na política. Vocês sabem que entre nós temos um poder chamado judiciário, outro legislativo e o outro executivo. Assim, parece-nos que na angelologia do apóstolo Paulo existem também esta divisão de poderes. No caso, os principados
são identificados diretamente com os governantes desta terra. Por isso são chamados de principados, príncipes, que são os arcontes, os principais, aqueles que foram criados primeiro. Por isso são chamados príncipes, princípio. E depois você tem as potestades que estão ligados aos poderes cósmicos, aos gigantescos poderes, como se fosse uma esfera maior. Temos dificuldade em fazer uma ligação entre esses principados e potestades com os querubins e serafins. Por quê? Porque quando você chega ao Novo Testamento, eles não recebem estes nomes. Serafins recebem apenas no livro de Isaías, e querubins recebem no livro de Ezequiel. Aí, somente quando a gente estiver estudando angelologia, nós vamos poder ter uma noção um pouco mais ampla sobre a ligação entre os principados e potestades. Agora, Paulo fala de duas outras categorias de anjos, chamados de tronos e dominações. Esses tronos parece que eles estão ligados também aos governos, por isso são chamados de tronos. E as dominações como se fossem os príncipes também, os principados. Por se tratar apenas de uma angelologia e de um extrato, eu não vou aprofundar, mas o apóstolo Paulo fala que esses principados, potestades, tronos e dominações, eles estão dos dois lados da ordem da criação. Um do lado de Deus e os outros do lado do inferno, que ele chama de mundo tenebroso, onde estão os príncipes das trevas que formam hostes de maldade nos lugares celestiais. Quando ele fala lugares celestiais, ele também os chama de príncipes do ar, ou potestades do ar. Como eles foram banidos do paraíso, eles foram banidos e jogados aí, no ar mesmo. E o perigo é que, quando ele fala ar, ele não está pensando no espaço cósmico, como alguns supõem. Paulo fala ar aqui, como as nuvens mesmo, como o oxigênio mesmo, muito próximos, pairando, voando, indo de um lado para o outro, errantes. Nós vamos ter um estudo muito rico sobre angelologia. Agora, o apóstolo Paulo fala que nestas hostes das maldades estão o próprio Lúcifer, ou Satanás, que ele diz que se transfigura em anjo de luz. Ele diz que o próprio Satanás sempre se transfigura em anjo de luz para enganar os homens. E os seus seguidores são homens de iniquidade que também se transfiguram em ministros da justiça. Paulo, então, ele vai aprofundando a sua angelologia, dizendo que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias as pessoas apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, que vão aí enganar as pessoas, dando-lhe comichões nos ouvidos, porque os demônios estão por aí. E os demônios estão ligados diretamente a essa angelologia. Quando nós aprofundamos o estudo da teologia, nós vamos fazer a seguinte divisão. Angelologia, somente os anjos bons. Demonologia, que são os anjos caídos que trabalham aqui na esfera terrena. E você viu a diferença, né? Angelologia e demonologia. E quando você vai para os estudos mais profundos ainda deste assunto, você vai para a satanologia, aonde é o diabo que é estudado especificamente em suas múltiplas manifestações em todas as culturas e épocas. Inevitavelmente, temos que entrar em contato com outras culturas que falam deste ser terrível. Por isso, há uma área da religião chamada satanologia, que preocupa-se somente com esta doutrina, o fenômeno chamado fenômeno Lúcifer. Bom, vamos ficar por aqui. Daqui a pouco nós voltamos com outros áudios, mas agora direcionado às outras teologias de Pedro, de Tiago
E olha que nós vamos nos dedicar um pouco mais para as teologias que existem ali na carta aos Hebreus e também nas cartas joaninas e no Apocalipse. Que Deus em Cristo te abençoe.